Pessoal, eu sei que eu tô um pouco distante, mas eu tô preparando bastante material para trazer para vocês. Só que dessa vez eu não pude deixar passar porque a gente precisa aproveitar o momento, né? Às vezes o material fica parado e eu não posto. Então vamos lá. Eu decidi postar esse material agora, um atendimento recente. Como foi um caso muito interessante, eu vou trazer aqui para vocês. Foi um caso de mesa real. Eu vou trazer aqui para vocês e eu acho que vai servir bastante para quem, tanto para quem está aprendendo, quanto para quem pretende se consultar com esse oráculo maravilhoso. Aqui a gente traz um caso de mesa real, onde a consulente se encontra aqui, ó, na casa 18, e ele se encontra aqui, ó, na casa, essa é 36, 35, 34. O tema da mesa real foi relacionamento de ex. Ela só falou isso, né? Se tem aproximação com ex, sobre ex. Se é sobre ex, a pessoa a gente já vai direto no foco querendo sobre aproximação, né? Então eu fiz aquela abordagem, o protocolo normal que eu sempre faço. Eu falei para ela que ela tá num posicionamento ainda, segundo os guias dela, no posicionamento no passado. Ela está se libertando de prisões, ainda de amarras e prisões. Isso eu não sabia exatamente do que se tratava. Eu só sabia que era um relacionamento onde ela queria verificar como está o relacionamento dela com o ex, né? E se tem ex, a gente quer voltar. Geralmente o apontamento é esse. Então primeiro eu começo pela consulente, né? E a gente viu isso. Eu falei para ela, olha, você tá numa situação de você tá se libertando, o fluxo financeiro tá bom, mas claro, ela não queria falar de dinheiro, ela queria falar sobre ele. Mas o que eu falei sobre ele foi que no momento, a carta da casa, gente, sempre traz uma advertência para vocês. Se tá falando de ex e tem uma casa do lado, provavelmente é uma pessoa que tá com alguém. Mas eu não falei isso direto para ela, para não assustar, porque a gente nunca sabe o quanto que a pessoa sabe que o outro tá com envolvimento. Então eu falei assim, é, sobre ele ainda tem lembranças, ó, estrela, de desgastes de um relacionamento atual ou passado, né? Que se refere ao relacionamento dela com ele. Porque de cara eu sei que não tem muita proximidade. Ela tá no passado, embora ela esteja numa posição mais confortável, mais dominando do que ele, ela não tá tão confortável porque ela tá invertida, mas ela tá melhor do que ele. Depois eu fui ver por que ela tá numa posição melhor do que ele. Aí eu falei para ela, quando eu falei para ela que no momento pensamentos dele estão desgastando, alguma coisa tem alguns desgastes em torno dos pensamentos dele com relação a ela, né? E eu já tinha falado que em torno de que também está atrapalhando o eventual relacionamento que ele esteja, é um ciclo que está se repetindo. Foi quando depois que eu passei as informações, ela me fala que o cara é um viciado, né? É um viciado, então tá explicado por que tem estrela e ratos, que são espíritos obsessores que ficam falando. E ele tinha se afastado dela porque ele estava acusando ela de uma coisa surreal, né? Aliás, acontece. Mas não, eu acho que não acontece tanto assim com tanta frequência, acusando ela de ter ficado com o pai dele. Aí depois a gente vê que isso é assunto de nóia mesmo, de gente que se envolve com drogas mesmo, né? Aí depois, então, a gente viu que depois que eu passei a informação que ele não tá bem, a libido dele, depois que ela falou que ele é nóia, eu entendi porque eu falei pra ela, eu tinha falado que a libido, ela, mas não tem sentimento? Eu falei, olha, a libido dele já tava fraca há alguns tempos, né? Depois, quando ela falou que é porque ele usava droga, aí tava justificado. Aí, quando ela me forçou, né? Falou, mas ele não tem sentimentos, caramba, tanto tempo, aquela história toda. Aí foi quando eu falei, olha,
essas pessoas que se envolvem com química, elas não têm sentimentos. O sentimento deles é em torno da química. Aí foi quando ela revelou, mas ele me deve dinheiro. Então eu falei, você vai ter que escolher, ou você quer ele de volta, ou você quer o dinheiro de volta que ele te pagou, né? A gente viu, entende porque ela é uma pessoa que tá com o financeiro, apesar de tudo, ela tá com o financeiro e instituição bem ancorado, ó, o planejamento dela financeiro. Só que eu interpretei esse financeiro, e, aliás, esses peixes e esse estrela, como ela resgatando o relacionamento dele com ele. Só que eu fui cautelosa em informar isso pra ela. Por quê? Porque na sequência o trevo invertido e o rato ia falar que ela ia estar perdendo tanto dinheiro quanto esse sonho aqui colorido. Então eu fui cautelosa. Aí quando ela me falou que ele é viciado, aí eu entendi. Eu falei, então realmente, se ela volta com ele, vai repetir tudo de novo. Então eu já não tinha falado, agora que eu não vou falar mesmo. Então vai ficar aqui esse negócio aqui, ó, âncora, peixe, estrela, era só sobre o financeiro dela, que ela não quis nem entrar em muito detalhe. Claro, depois ela me falou que. Quando eu falei, olha, não tem como você confirmar, ter cartas de coração aqui, que ele gosta de você. Tem o lírio, mas o lírio tá invertido, mostrando que a própria. Porque o gostar começa pelo sexo, né, gente? A gente se encanta com alguém, gosta de alguém por causa do sexo. Às vezes não exatamente isso, mas por causa dessa sensualidade que envolve a pessoa, seja com sexo ou não. Então aqui a gente vê que o lírio invertido não tem nada de sexo, né? E o sexo aqui nesse jardim pode estar só de aparência, né? Aparentemente tem uma vida boa sexual, mas e é o que ele tá passando no momento com essa nova relação, que a gente viu desde o começo, que vai dar cruz, vai dar erro, vai dar sofrimento para ele. Quiçá pros dois, né? Pro casal, porque já mostra ele morando com outra pessoa. Ela tava indignada. Mas o dinheiro que ele me deve. Olha, eu falei pra ela, se tratando desse tipo de gente, o certo é a gente não tem nem expectativa de ter de volta, porque todo o dinheiro que eles entram vai direcionado pro vício. E se você esperar isso, você vai se desgastar. Então, por isso, gente, que o distanciamento deles não estava muito favorável. Ela aqui em cima, na outra linha, ele lá embaixo. De cara, quando eu vi, eu não falei pra ela o que eu costumo falar. Ó, em 30 dias vocês estão de volta. Não falei. Eu fui cautelosa, fui falando aos poucos que tem coisas corroendo, foi espírito, energias, eu não falei energias, eu falei que tem pensamentos corrosivos da parte dele que impede essa aproximação. Quando eu falei para ela que se ela quiser aproximação, ela precisa trabalhar essas energias, foi quando ela me confessou que ele é viciado. Eu falei, então já está explicado, essas energias aqui não são simples pensamentos, são egrégoras energéticas de vampiros astrais. Então é assim que age a energia dos vampiros astrais dentro do campo dos vícios. Se vocês tiverem alguma experiência semelhante, quiser alguma consulta, deixe nos comentários. Em breve eu vou trazer novos vídeos.